Quinto volume da Tréplica. A desmagnetização da humanidade. Como a humanidade ficará livre do magnetismo, e livre do magnetismo, o equilíbrio total para ser aparelho racional. E assim, o tudo do nada, que representa aparentemente tudo ser, é para os que estão magnetizados pelo nada. Então, para os que estão magnetizados pelo nada, é que o nada parece tudo ser, devido o magnetismo imbuir fortemente, de tal maneira, envolvendo a mente e a cegueira, para enxergar uma coisa por outra, admitir uma coisa por outra, admitir o nada como se tudo fosse, por estarem completamente magnetizados pelo nada. Por estarem magnetizados, o nada representa tudo ser. Se não estivessem magnetizados, viam a realidade. Julgavam o nada como ele é. Julgavam o nada como nada. Mas, por estarem magnetizados, o magnetismo domina. E dominados pelo magnetismo, o magnetismo faz enxergar uma coisa por outra, admitir uma coisa por outra, admitir a mentira como verdade. Tudo isto é a força do domínio do magnetismo. Então, fica completamente dominado pelo nada, como se o nada tudo fosse. A causa é esta, o magnetismo. E dominados pelo magnetismo, julga o nada acima de tudo, como se o nada tudo fosse. A causa é o domínio magnético. Esse domínio é extraído da parte animal, da parte do irracional. Então, esta parte tem grande força de magnetismo, e o magnetismo envolve de uma tal maneira no ser humano, e o ser humano se torna um joguete, fazendo o papel de sem sentido, de sem saber sentir as coisas como elas são. Então, envolvidos pelo magnetismo, começa a dar valor ao nada, como se o nada fosse uma coisa de valor. Para a prova disto, começa a se ligar à energia racional, começa a ficar desmagnetizado e começa a ficar se sentindo diferente e se desprendendo naturalmente de tudo que tinha apego. Então, começa a se sentir diferente, começa a se sentir melhor, começa a se sentir outra pessoa completamente diferente, porque começa a ficar desmagnetizado. Vai passando a não dar mais valor àquilo que não tem valor. Então aí é que vai conhecendo e vendo que estava magnetizado, e a energia racional foi desfazendo o magnetismo da pessoa, desfazendo as cargas magnéticas, e começa a enxergar a realidade, começa a enxergar tudo diferente, e ficando completamente mudado, e dizendo: é verdade, como eu mudei tanto. Mudou por quê? Porque está mais desmagnetizado. Enquanto magnetizado, se aborrecendo por tudo, se amofinando por tudo, ficando nervoso com tudo. Enfim, uma série de apego às coisas e à matéria. Depois de desmagnetizado, começa a mudar o estado da pessoa, por começar a despreocupar do nada, por reconhecer que o nada tem de bom para dar a ninguém. E quem perde tempo iludido pelo nada, sofre demais a troco de nada. Sofre demais por estar apegado ao nada pelo magnetismo. E quanto mais a pessoa desmagnetizada, mais equilibrada. Quanto mais magnetizada, mais desequilibrada. Quanto mais desmagnetizado, mais tranquilo, mais em paz vive, mais acomodado vive, mais calmo vive, mais sossegado vive, mais feliz vive, quanto mais desmagnetizado. Mas, quanto mais magnetizado, completamente ao contrário, mais nervoso, mais desassossegado, mais desequilibrado, por estar mais magnetizado. E no ler e reler,
todo conhecimento, mais desmagnetizado vai ficando, chegando ao ponto de ficar equilibrado totalmente, por não dar mais valor àquilo que não tem valor. Passa a encarar o nada, como ele é. Mas tudo isso é alcançado com a persistência na leitura. Vai se desmagnetizando, vai se equilibrando cada vez mais, até que chega ao ponto do equilíbrio total. Aí passa a dominar o nada e não ser mais dominado pelo nada, porque não está mais magnetizado pelo nada. Passa a ser superior ao nada e passa a dominar o nada, e não inferior ao nada e dominado pelo nada. Enquanto magnetizado pelo nada, está dominado pelo nada e está por baixo do nada. Está valendo menos do que o nada por estar sobre o domínio do nada, por estar governado pelo nada. Mas, depois de totalmente desmagnetizado, se dá o contrário. Passa a dominar o nada e por cima do nada. Então aí tem domínio total sobre o nada, por estar desmagnetizado. Uma vez desmagnetizado, desencantou-se. E magnetizado pelo nada, encantado pelo nada. E estando encantado pelo nada, sofre as consequências de nada ser. Se torna um sofredor penitente por estar dominado ou sobre o domínio de forças inconscientes. O magnetismo é uma força inconsciente e por isso é a força do mal, do domínio do mal. E lendo e relendo, vai se desmagnetizando e se equilibrando cada vez mais, até ficar equilibrado totalmente. E equilibrado totalmente é um aparelho racional, e daí o desenvolvimento do raciocínio e se ligando ao mundo racional. Porque é bem vexatório a pessoa ser dominada pelo nada, porque qual é o valor do nada? Nada. E é por isso que a pessoa começa a ler, começa a melhorar e se achar diferente, cada vez para melhor, porque vai ficando desmagnetizada. No princípio, começa a dizer: eu não era assim, estou muito melhor, estou sentindo muito melhor. Eu não era assim, porque está sendo desmagnetizada. A pessoa magnetizada está dominada pelo mal, pela magnitude do mal. E a pessoa dominada pelo mal vive mal e acaba mal, por estar sob o domínio do mal, do magnetismo. A pessoa dominada pelo magnetismo não tem sossego, não tem estabilidade. Vive intranquila, vive desassossegada, vive preocupada, vive cheia de preocupações, vive cheia de responsabilidades magnéticas, vive cheia de atribulações. Resultado, não tem um pingo de sossego por estar magnetizada. E o magnetismo é a causa do desequilíbrio e das ruínas da própria pessoa, consumindo assim os dias de vida por viver sob o domínio de grandes forças magnéticas. Agora, no ler e reler, entra em contato com a energia racional e vai sendo desmagnetizado aos poucos e vai se sentindo melhor. A energia racional vai desmagnetizando o animal racional e, com o decorrer do tempo e dos dias, a pessoa bem equilibrada e recuperada. Recuperada do magnetismo. O magnetismo são todos os vícios, são todos os maus hábitos, são todos os maus costumes. No magnetismo está tudo de mal. Então, a pessoa vai encontrando um equilíbrio fértil na leitura e se sentindo cada vez melhor, até a melhora total, o equilíbrio total, que alcança com a persistência na leitura. Persistir para ficar equilibrado totalmente. Persistir na leitura. Então aí vem a desilusão do tudo aparente, a desilusão do nada. Como iludido, valorizando o nada. Como desiludido, não dando mais valor ao nada, não dando mais valor àquilo que não tem valor. Então, de bicho racional passa para aparelho racional. Do nada, somente as coisas necessárias para viver dentro do ponto positivo,
dentro do conceito normal e natural, dentro da verdadeira lógica, com a base formal do equilíbrio. Então aí, a pessoa vive alegre, feliz e contente por não estar mais dominado pelo nada, não estar mais por baixo do nada, não estar valendo menos do que o nada, e sim dominando o nada, e por cima do nada, por saber que o nada nada é, nada vale e nada pode fazer de bom para ninguém, porque o nada não tem nada para dar a ninguém. Mas quem está dominado pelo magnetismo, o nada tudo é, e está abaixo do nada, sob o domínio do nada. Isto, os que estão sob o domínio do magnetismo, o animal racional. Por ser animal, está sob o domínio do mal, sob o domínio das forças maléficas, das forças do magnetismo, e nessas condições, desequilíbrio total. Uma das causas do desequilíbrio, o magnetismo. Uma das causas das ruínas da humanidade, que vive, mas não sabe por que vive. Vive porque tem vida, mas não sabe o porquê da vida. E quem não sabe o porquê vive, quem não sabe o porquê existe, muito menos sabe o porquê o que lhe rodeia existe. Quem não sabe a causa de sua existência, não sabe o porquê está vivendo. Quem não sabe o porquê está vivendo, pena muito, sofre muito, até que um dia venha a saber o porquê que é assim, o porquê que vive assim e porquê a vida se tornou assim, e a causa de ser assim. E a pessoa que não conhece o magnetismo só se desilude do nada depois que sofre demais, depois que pena demais. Então aí é que vem a desilusão do nada. Depois que pena muito, sofre muito. Mas é bem melhor não chegar a esse ponto, e sim saber como se tratar antes, se desmagnetizando para não sofrer tanto. E assim, a vida foi constituída desta maneira, sem ninguém saber como, de que forma, de que jeito, de que maneira, e por que e quais foram os motivos que deram causa de assim ser. Ninguém nunca soube o porquê que apareceu vivendo em cima desta terra. E por isso, a causa da vida sempre foi desconhecida por todos desta vida provisória. Então, não sabiam o porquê que viviam assim, e nem sabiam que viviam magnetizados, e que por viverem magnetizados é que davam valor àquilo que não tem valor. Porque qual é o valor do nada? Nada. Então, por que dão valor ao nada como se o nada fosse uma coisa de valor? Só existindo uma causa superior. A causa superior é o magnetismo, dominando a pessoa para o seu completo desequilíbrio e a sua completa destruição, porque o magnetismo só destrói. E por isso está aí a liquidação física, moral e financeira, que é justamente o magnetismo em ação, para a destruição dos que desconhecem o porquê assim são, para os que desconhecem o porquê de sua vida assim ser. Mas, quando passam a conhecer, se desmagnetizando com a energia racional, lendo e relendo, é que vai conhecer o que é ser desmagnetizado, porque vai ficando acomodado e cada vez mais diferente e cada vez mais para melhor. E assim é a vida do grande centro magnético, esse conjunto elétrico e magnético. As duas energias em ação da destruição dos próprios seres. E por isso está aí a forma brutal que vive a humanidade, a forma desleal e deselegante, porque tudo é aparência, e aparências não são verdades. E deste modo chega o ridículo da vida, de pensar tudo ser aparentemente e na realidade nada ser. Tudo isto concorreu para o vazio da humanidade, e daí caíram todos nesse vazio e gerou o desequilíbrio de tudo.
chegando a este ponto de inflamação, de estarem passando esta fase dolorosa de desequilíbrio, de salve-se quem puder. Onde há desequilíbrio, não há respeito, e não havendo respeito, não há reconhecimento de direitos. Quem não respeita, não conhece direitos de ninguém. E assim, desencadeou-se o desatino da humanidade de uma forma tal que aí estão nesse desequilíbrio infernal, de uns contra os outros, sem uma justa causa, porque ninguém tem o direito de desrespeitar ninguém. Todos merecem respeito e tudo merece respeito. Ou esteja certo ou esteja errado, tudo merece respeito. Mas, para os desequilibrados, não há respeito, porque os desequilibrados perderam a razão justa do bom senso. O bom senso diz: cada qual deve procurar a paz de si mesmo e a tranquilidade de si e de todos. Ninguém tem o direito de perturbar ninguém. Assim manda o bom senso das pessoas normais. Mas os anormais perdem a linha e se atiram dentro do fogo, e se atiram uns contra os outros, por estarem completamente em desequilíbrio. Mas tudo isto é passageiro, tudo isto volta à normalidade. São passagens de pouca duração. Tudo chegará à normalidade, porque quem governa todos é a natureza. A natureza gera todos, cria todos e mantém todos. E quem mantém todos e quem fez todos tem poderes sobre todos, governa todos e bota todos em seus lugares. Então, tudo isto é passageiro, apenas uma passagem de desequilíbrio e desentendimento. Mas tudo chega à normalidade por forças naturais da natureza, porque a natureza é que domina tudo e todos. A natureza é que rege todos. Porque a natureza é que tem forças para gerar todos, criar todos e manter todos. Também tem forças para dominar todos, para governar todos os seus feitos. Por isso, ela mantém todos. Então, tudo isto são passagens normais, que chega daqui mais um pouquinho a paz de todos, por todos serem governados por quem os mantém, que é a natureza. Tudo isto é muito natural da natureza, porque a natureza tem de tudo. Tem os bons e tem os maus, que pensam que são bons, mas procedem mal. E os bons procedem bem. É como uma família grande. Dentro da família são todos diferentes. Tem os bons e tem os maus. Tem os que procedem bem e tem os que procedem mal. E tudo é assim nesta natureza variante, cheia de variedades por ser uma natureza em deformação e degeneração. E por isso, tudo e todos são diferentes. A formação justa e certa é a formação racional. Então, racional tudo é e degeneração racional nada é. E está aí a forma reivindicadora do verdadeiro equilíbrio de toda a humanidade. A forma é racional. A forma justa e certa do ser verdadeiro. Então, aí encontra a verdadeira positividade de ser, que é racional. Razão eterna, benfeitora. Onde está todo o bem da humanidade e a sua verdadeira salvação, que é a volta de todos ao seu verdadeiro mundo de origem, o mundo racional. A continuação dessas mensagens se encontra no 6º fascículo da tréplica.